falo por que essa câmera está desse lado, tá? Não está no meio. Sempre a gente tem um lado melhor, né? Sim. Mas não é isso, não. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai eterno, muito obrigado, Pai, por cada homem que está aqui esta noite, Pai eterno. Agradeço, Pai eterno, a vinda, Deus eterno. Esses homens, Pai eterno, são, Pai, pérolas preciosas do Senhor, Pai. E são homens, Pai, que fazem, Pai, que são diferentes, Pai, dos homens daqui da terra, Deus eterno. E eu quero agradecer pela presença de cada um, Pai, porque é unido como corpo, Deus eterno, que fazemos a diferença. É unido como corpo, Pai eterno, que somos sal da terra e luz deste mundo, Pai Todo-Poderoso. Eu quero, Pai, agradecer em nome de Jesus desde já, cada um, Pai. E quero orar, Pai eterno, que o Senhor fale os nossos corações desde essa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu peço, Pai, imensamente, Deus eterno, que as Escrituras causem impacto nas nossas vidas, que elas venham fazer, Pai, com cada um reflita, Pai eterno, o nosso caminhar aqui na terra, Pai. Muito obrigado, Pai, somos gratos no nome do seu Filho Jesus. Amém. 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 Então, como eu disse aqui, estou aqui com a elite da terra. Amém. Alguns falam assim, não é isso. Como não? Sacerdote real, povo escolhido de Deus. Amém? Nós temos o diferencial. O diferencial é: somos parte do corpo de Deus. E isso faz toda a diferença. Isso você faz com que você não seja igual a um outro que não seja do corpo de Cristo. Faz toda a diferença. Porque se você pensar o contrário, como você vai ser saboroso na vida da outra pessoa? Como você vai ser luz quando chegar perto das outras pessoas, se você tiver na sua mente que você é igual a ele? Mas se você pensar que você é sacerdote real, povo escolhido de Deus, templo do Espírito Santo, meu amigo, seremos luz do mundo e sal da terra. Amém? Amém. Nós vamos falar hoje sobre um dia de treinamento. Uma vez eu vi um filme do James Washington, um dia de treinamento, né? Onde o novato chega e pega aquele cara que já é macaco velho já no negócio, né? Já experiente, você vai passar um dia com ele. E lógico, quem já foi, como diz a palavra daquela profissão, estagiário, você sabe que o pessoal judia do estagiário, né? Então ele pegou esse cara e falou assim: vou passar ele no pior dia da vida dele. É interessante que Jesus não fez isso, mas ele pegou um dia de treinamento na vida dos discípulos. A gente vai ver isso lá em Marcos, no capítulo 8. O interessante de um treinador, a palavra treinador, treino, né, em inglês é coach. Ele faz perguntas. O meu chefe é um belo de um treinador, ele ensina perguntando. E aí? Aí você, meu Deus, o que eu respondo? Né? E Jesus ele sempre ensinava assim, com perguntas. Marcos capítulo 8, no versículo 27 ao 29, diz assim: Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades da Cesareia de Filipe. No caminho eles lhe perguntou: quem o povo diz que sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, e outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. É interessante que essa pergunta de Jesus foi bem na veia. Quando ele perguntou: quem diz o povo que sou? Aí teve aquela voz unissa, né? Todo mundo falando: olha, um diz que eu sou Elias, outros falam que sou João Batista, ainda outros dizem que sou um dos profetas. Todo mundo, né? Fez o quê? Participou da enquete. Mas quando ele perguntou: e vocês? Quem diz que eu sou? Quem respondeu? Só Pedro: tu
tu és Cristo. E por que Jesus fez essa pergunta, irmãos? Porque o dia do treinamento dos discípulos, foi um dia corrido. Jesus levou esses discípulos ao deserto. E chegando lá, ele começou a ensinar o povo. Foi passando o tempo, e o povo começou a ficar com fome. Juntou o povo. O povo começou a ficar com fome. E ele fez uma multiplicação dos pães. E de repente ele fez mais uma palestra, mais uma pregação. E o povo estava lá novamente unido. E ele falou assim: manda esse povo para casa. Aí os discípulos que passaram pela primeira multiplicação disse: mas Senhor, mas por quê? Ora, porque estamos aqui, há um bom tempo. E se eu mandar eles para casa agora, eles vão... Tira um pouquinho do eco, eles, por gentileza. Pode diminuir o volume. E se eu mandar eles para casa agora, eles vão desfalecer no meio do caminho. Eles vão cair com fraqueza, sem comer. Mas aonde vamos arrumar comida para esse povo? Aí de novo fez a multiplicação. Melhor que falar, vamos ler. Marcos, capítulo 8. Marcos capítulo 8, a partir do versículo 1 diz assim: certo dia, quando uma grande multidão estava reunida outra vez, o povo ficou novamente sem comida. Jesus chamou os discípulos e lhe disse: tenho compaixão desta gente, porque já estão aqui há 3 dias e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa assim, sem dar-lhes de comer, vão cair de fraqueza pelo caminho, pois alguns deles vieram de muito longe. Onde vamos achar comida suficiente para alimentá-los aqui no deserto? Perguntaram os discípulos. Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7. E aí eles foram e fez a multiplicação dos pães e alimentou aquele povo. O interessante é por que Jesus perguntou aos discípulos: quem o povo diz que sou? Por que ele perguntou isso? Quem o povo diz que eu sou? É interessante, amados, que Jesus, um discípulo de Jesus, ele vive na prática, A gente sempre frisa isso nos estudos que a gente está fazendo com casais, ou até mesmo com pessoas solteiras, que elas chegam no estudo com uma bagagem, E parece até que são discípulos, Não, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, Mas qual é a diferença? Lembra que eu falei que aqui eu estou com os homens diferentes? A diferença é prática. A diferença de um discípulo de Jesus é que ele vive praticando o que ele aprende. Porque se você não colocar em prática o que você lê na sua Bíblia e o que o Espírito Santo revela ao teu coração, simplesmente você esquece e torna-se inoperante. E começa a vir coisas, de fora da política, coisas do mundo religioso, e você começa a abraçar aquilo e formar um caráter cristão que não condiz com o caráter de Jesus. Isso é muito perigoso. Então, quando Jesus pergunta para os discípulos: quem o povo diz que sou? Essa pergunta é
Em quem vocês estão prestando atenção? Nas coisas que eu faço, que ensino, ou nas coisas que vocês escutam ao derredor? Essa é uma pergunta eficaz de Jesus. Ele quis saber, aqueles homens que estavam com ele, que nível eles estavam de aprendizagem, que nível aqueles homens estavam de servidão, de comprometimento com o reino de Deus. Porque ele ensinava, porque o ensinamento de Jesus era assim, era prático. Vai lá, pega lá os cestos, pega o pão, agradeceu, agora reparte, dá para o povo. E fazíamos nós, né, os discípulos, trabalharem, vendo, ouvindo, você aprende mais. Se você só ouvir e não praticar, você não grava no seu coração, você se torna um servo inútil para o reino de Deus. E a pergunta de Jesus é: quem vocês estão ouvindo? A voz do pastor, que era ele, ou a voz do povo? E o pessoal estava ouvindo a voz do povo. Olha, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João, outros dizem que é um dos profetas. O único que estava prestando atenção ali era Pedro. Mas essa pergunta de Jesus, ela é cirúrgica. Quando ele matou, dizendo: "E vocês, quem diz que eu sou?" A Bíblia não falou, e todos falaram, não, como no início, né? Apenas um falou: "Tu és o Cristo." Então, irmãos, na nossa vida de cristão, qual é o nosso papel? Nosso papel é de influenciar ou de ser influenciado? Somos sal da terra, luz desse mundo. Nós fazemos parte de uma geração de discípulos, né, que foram formados, que são homens que estão aptos a ler a sua Bíblia, aptos a orar ao Senhor, a fazer o seu tempo com Deus, a praticar o que você aprendeu ou não. Foi assim que fomos chamados, a serem homens de Deus, praticantes dos mandamentos de Deus. Amém? Amém. Praticantes de Jesus. Então a pergunta é: influenciar ou ser influenciado? Você vai agora, com essa pandemia, o que apareceu no YouTube, no mercado, né? Nunca se venderam tanto pedestal, nunca se venderam tanto refletores, porque com a luz fica melhor o rosto, né? A imagem fica bem melhor. Aí compraram pedestais, compraram iluminação, compraram webcam de R$1.000 e poucos, né? E compraram câmeras especiais, porque vamos fazer uma live, né? Nós vamos fazer culto online. E aí você apareceu os influencers, né? São as pessoas que têm canais no YouTube que influenciam os seus seguidores. Então qual o nosso papel como cristãos? Influenciar, não ser influenciado. Em Marcos 8, versículo 14, a Bíblia diz assim, versículo 14: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinha consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque nós não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem e percebem? Os seus corações estão endurecidos? Novas perguntas surgiram nesse dia de treinamento. Porque ele levou o povo apenas com o quê? Matéria-prima, um pão. E o que foi aprendido atrás?
multiplicar. Se você está com Jesus, você vai multiplicar. Eles esqueceram. E Jesus falou: meu Deus do céu, por que vocês ainda estão discutindo a respeito de pão? Aí você vai prosseguir a escritura e vai falar: cara, quantas pessoas a gente fez na primeira multiplicação? Quantos cestos sobraram? E na segunda multiplicação, quantos cestos sobraram? Sobraram 7. Por que vocês estão discutindo a respeito de pão? Então a pergunta de Jesus é pertinente: a quem vocês estão ouvindo? A quem vocês estão dando ouvidos? Ao mundo religioso? Ao mundo político? Porque isso faz com que ficamos cegos e surdos espiritualmente, e de lambuja ficamos inoperantes no reino de Deus, e esquecemos quem nós somos. Nós somos povo eleito, sacerdote real. Você tem um brasão no seu peito, tem que se orgulhar disso. Não ao ponto de você humilhar uma pessoa, mas ao ponto de falar assim: eu sei quem sou e sei quem eu sigo. No mesmo capítulo, no versículo 18, Jesus fala assim: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, não se lembram? Aí ele começa a falar sobre a multiplicação. Olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem. Tantas vezes foram pregados, tantas vezes foi ensinado, mas parece que vocês estão com o coração endurecido, porque vocês não conseguem enxergar. Jesus está indagando aqui. Esse é o perigo, amados, do fermento. Esse é o perigo de você. Eu digo assim porque aqui tem irmãos que já têm anos a fé. Anos. E mesmo assim pode ser enganado por fermento de fariseus e fermento do meio político também. Então, voltando um pouco do versículo 12, que também esse dia não foi fácil para Jesus, porque chegando numa cidade, os fariseus já estavam lá esperando ele para pôr a prova, e falando para ele: olha, meu amigo, faça um milagre e nós creremos no Senhor. E ele respondeu no versículo 12 do mesmo capítulo 8: ele suspirou profundamente e disse: por que esta geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Jesus respirou profundamente. Sabe quando você está cheio? Passei o dia ensinando o meu povo, não aprenderam nada. Aí eu chego nessa cidade, encontro mais. Foi duro para Jesus também, esse dia de treinamento. Aí a pergunta vem, irmãos: precisamos ser influenciador, precisamos ser pessoas, precisamos ser discípulos de Jesus ativos. Nós fazemos parte de um corpo de Cristo. Então cada um de nós temos uma função aqui dentro desse corpo, ou não? Cada um temos uma função. Os irmãos aqui do conselho administrativo trabalharam muito para fazer, junto com o conselho interino, para fazer a implantação do novo conselho. Fizeram 3 vídeos. Quem viu? Levanta a mão quem viu. E quem não viu? Por que não viu? Ah, eu não tenho celular. Ah, eu não tenho tanta coisa que eu não respondo
né? Quase nunca eu respondo nos grupos, mas eu vejo o que está sendo postado, porque às vezes lá tem uma informação que, né, que é do meu interesse, que é do interesse da igreja. Por quê? Porque eu faço parte do corpo, e eu preciso interagir com esse corpo. Se nós temos que escolher um conselho de ministros, né, de espiritual, eclesial, para que a igreja seja conduzida, qual é o papel nós, como discípulos? De ajudar esses irmãos. Foram 3 vídeos, avisos no culto online, e nós não conseguimos fazer com que esse conselho vá para frente. Por quê? Porque o corpo não está junto, ele não está sendo útil. Aí a pergunta de Jesus: quem nós estamos ouvindo? Quem foi que nos contaminou? Para que nós não enxergássemos essa necessidade, para que nós não enxergássemos a função que cada um de nós tem no corpo de Cristo. Quem foi que nos contaminou ao ponto de vocês olhar para si e falar assim: eu não sou nada, eu sou apenas um membro da igreja de Cristo do ABCD. Isso é errado. Sou membro do corpo do Deus vivo. Cara, não é todo mundo que faz parte disso, não. A Bíblia fala que poucos são os escolhidos, e cada um de nós que estamos aqui, nós fomos escolhidos, privilegiados. Nós temos que pegar essa função nobre e colocar em prática, porque em breve Ele virá e perguntará para você: o que você fez com o talento que eu te dei, Cícero? O que você vai fazer, James, com o talento que eu te dei? Ah, Senhor, a pandemia veio, então eu preferi ficar em casa, trancado, e, né? Eu li lá no Antigo Testamento: fique na tenda, passa um sangue lá e não sai da tenda. E não é isso. E não é isso. Continuando, Jesus terminou curando um cego. E é interessante que Jesus, ele não faz nada por acaso. Tudo tem um porquê. Dia de treinamento, chegou um cego. No versículo 29, eu acho que é 29, 25, é que o número aqui é bem pequeno. 5 nada, 24. Desculpa, irmãos. Oh, Jesus, vamos lá. 22. Isso, 22. A Bíblia diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego e rogaram a Jesus que o tocasse e o curasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia, cuspiu nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele. Pode ver alguma coisa? Perguntou Jesus. O homem olhou em volta. Sim, disse ele, vejo homens, mas não posso vê-los claramente. Eles parecem árvores andando. Então Jesus colocou novamente as mãos em cima dos olhos do homem, e quando os seus olhos foram abertos e a sua vista estava completamente recuperada, e ele via tudo claramente, Jesus mandou-o para casa, para junto da família. Não passe pela aldeia, disse ele. É interessante, se você for pegar a cura desse homem, refere-se à cura dos discípulos, porque eles não estavam enxergando direito o que estava sendo ensinado, eles não estavam compreendendo a grandeza de fazer parte de um conjunto tão seleto. E a cura desse homem retrata isso. Vocês estão comigo, mas vocês não estão vendo claramente, mas vocês verão claramente.
verão. Ah, verão. Porque eu não vou deixar vocês na mão. Vocês não vão ficar assim. E é isso, a cura desse homem quer dizer isso para os discípulos. O coração parece estar duro, tem olhos, mas não vê, ouvido, mas não ouvem. Mas vocês não ficarão assim. E não ficaram, irmãos. Uma pregação de Pedro abalou aquela cidade. Hoje nós estamos aqui por causa dessa segunda imposição de mãos de Jesus. E eu creio que nós cantamos aqui: grandes coisas vão acontecer neste lugar. O Senhor não desistiu de nenhum de nós, de nenhum. Nós temos um poder ilimitado em nosso ser. Por quê? Porque o maior Espírito habita em mim e habita em você. Amém. O maior Espírito. O Espírito Santo de Deus. Então, se você é templo desse Espírito, em Efésios fala que Deus derramou toda sorte de bênçãos espirituais sobre a nossa vida, do que precisamos para levantar como homens de Deus. De quê? De mais nada. Porque nós somos capacitados pelo Espírito Santo, fazendo parte de um corpo incrível de Cristo. Não falta nada. Paulo fala isso em Coríntios capítulo 4, já não falta mais nada, vocês são completos em Cristo Jesus. Mas por que ainda insistem em procurar atalhos para olhar para si mesmo e dizer assim: agora sim, com esse recurso eu vou ser um grande homem de Deus? Ah, meu amigo, isso é uma falha muito grande. Nós não precisamos de recursos humanos. Precisamos ter na mente: sou filho de Deus, tenho o Espírito Santo de Deus, faço parte de um corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E fazendo parte desse corpo, certamente eu tenho uma função dentro dele. E a Bíblia, Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 12 até o capítulo 15, que se você tiver uma função dentro do corpo de Cristo, você vai olhar para o James, que tem uma função, de evangelista. Uau! Deus levantou ele como evangelista. Alegre-se. Uau! Deus levantou o Cícero como um homem que vai, ofertar, que vai fazer, que vai. Aí você, puxa, até agora nada, mas eu estou aqui, Senhor, eis-me aqui. Estou preparado para ser usado pelo Senhor e ser útil no corpo de Cristo. A igreja de Deus, a igreja de Jesus, e o Espírito Santo derrama o dom em cada um de nós conforme a sua vontade. Tudo é dele e por ele. Sem ele nada do que existe existiria. Então por que nós achamos que vem de nós o andamento do reino de Deus? O andamento do reino de Deus vem dele, e vem de nós entendermos claramente quem somos perante Deus e perante a sociedade. Isso faz muita diferença. Muita diferença. Seremos homens de Deus incríveis. Marcharemos nessa terra com cabeça erguida. A Bíblia fala que a porta do inferno não prevalecerá contra essa igreja, contra esse pensamento, contra essa posse de filho de Deus. Porque o que tem entristecido alguns, o que tem feito com que alguns ficassem inertes na igreja de Cristo, do ABCD, é esse pensamento falso de que você precisa de alguma coisa para seguir para frente. Você não precisa de nada, você já tem. Aí Jesus pergunta aqui: quem o povo diz que sou? Ou seja, o que é preciso vocês fazerem, ou o que dizem que eu estou mandando fazer para que o reino avance?
Estou dizendo que nós temos que ir no monte e ficar 7 segundas-feiras lá no monte, aí a gente vai andar. Estou dizendo que se a gente tem aí uma tal de G12, tem aí um tal de MDA, sei lá o nome, que é uma coisa que ajuda, sabe, que faz com que a gente se mexa, faz com que a gente se mova. Meu amigo, se você cair numa dessa, você está fora. Você tem que se mexer porque você é um filho de Deus, um templo do Espírito Santo. Renove a sua maneira de pensar, porque se você ficar com a mesma maneira de pensar e a maneira do mundo dita, ficamos assim. Ô Francisco, você está dizendo que nós somos iludidos? Não, estou dizendo desde o começo que são homens cheios do Espírito Santo, são preciosidades de Deus, menina dos olhos de Deus, mas que estão contaminados com fermentos religiosos e políticos. E que essa palavra entre em nossos corações e transforme o nosso ser. Porque muitos aguardam algo novo, alguma, eles dizem, sei lá como os caras dão o nome disso aí, sempre estão inventando algo novo, para poder acender o povo de Deus, sempre. O cara inventa uma coisa agora, daqui a 1 ano, 2 anos, olha, lá nos Estados Unidos estão fazendo diferente, estão fazendo assim, o povo está pegando fogo. Olha, meu irmão, os discípulos dos primeiros séculos pegaram fogo, mas não foi por causa dessas coisas não, foi por causa da transformação da sua mente. Nós precisamos ser participativos no reino. Nós precisamos entender que o que o conselho interino e o conselho administrativo estão fazendo, nós precisamos fazer parte disso. Não podemos deixar os irmãos sozinhos, temos que participar, porque somos pouco. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para servir. É diferente o pensamento. Para terminar, Marcos, eu me estendi, era só 20 minutos, meu Deus do céu, desculpa aí, mas o Senhor é maravilhoso. Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Todos lá? Atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. De novo, atenção, eu volto logo. Guarde firmemente o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quanto àquele que vencer, eu o farei uma coluna no templo do meu Deus. Ele estará firme e não sairá mais. Eu escreverei nele o nome do meu Deus, e será cidadão na cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda do meu Deus, e terá o meu nome gravado nele. Seremos coluna de Deus. Coluna faz o que? Sustentação. Meu amado, a igreja de Deus, o reino de Deus, mas Ele conta comigo e com você. Ele nunca nos chamou alguém para ser discípulo para ficar à toa, não, é para ser coluna. E ele fala assim, aquele que ao vencedor, eu farei coluna da Nova Jerusalém, escreverei nessa coluna o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade de Deus, porque era de costume daquele povo da época, que se você participa de alguma construção, ou seja de uma casa, ou seja de uma sinagoga, ou seja de qualquer coisa, você pode escrever naquela coluna de sustentação o teu nome, o nome da cidade. E Deus está falando aqui, olha, eu vou escrever
na vida do Levi, do Raimundinho, né, do Vitor, de todos nós aqui. Vou escrever em vocês o meu nome, o nome do meu Deus, o nome da cidade de Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, essa escritura é muito forte. E vai ser em toda a coluna? Não, vai ser vencedor. Aquele que não se amoldou ao plano do mundo, mas se amoldou à mente de Cristo. Porque quem conhece a mente de cada um, a no seu espírito de cada um. E quem conhece a mente de Cristo, a no seu espírito de Cristo. Mas nós, porém, temos esse espírito. Então, meu irmão, nós sabemos o que Deus quer, nós sabemos o que Deus planeja para cada um de nós. Só basta renovar a nossa mente, que está contaminada com fermento. Essa é a palavra de hoje, irmãos. Amém. Possamos ser, sair daqui transformados. Não vamos apenas ouvir isso e amanhã é outro dia em seguida. Não, pega para você, porque eu peguei essas escrituras para mim. Eu preciso mudar também. Não estou aqui como um santarrão, preciso mudar. E eu fui ver assim, Senhor, o que eu preciso? Se arrepender, porque tudo você já tem. Capacitado pelo Espírito Santo, faz parte do corpo de Cristo. Do que mais você precisa? Arrependa-se e marche. Amém? Deus seja com todos nós. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Pai amado. Muito obrigado, Pai eterno, por fazer parte desse corpo maravilhoso, Pai. Muito obrigado, Pai, por ter cada um desses irmãos, Pai, como membros da família de Deus aqui na igreja do ABCD, Pai eterno. Pai, é gratificante estar hoje, Pai, nesse sábado, e ver o rosto, Pai, e poder tocar cada um. Eu quero agradecer no nome de Jesus por cada um, Pai eterno. E como o Senhor mostrou na sua palavra, Deus Todo-Poderoso, o Senhor é fiel para terminar a obra que começou em nossas vidas. E eu creio, Pai, de todo o meu coração, Pai eterno. E eis-me aqui, Deus, termina a obra, Pai, na minha vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. E na vida dos irmãos. Amém. Obrigado, Chiquinho. Amém. Amém, irmãos? Vai ser breve essa parte onde eu vou estar expressando dentro da palavra de Deus, da forma prática como ela nos ensina. Mas antes eu vou começar com uma oração. Querido Deus, amado Pai, em nome do Filho Jesus, mais uma vez queremos agradecer ao Senhor, Pai. Nos conduza, Pai, me conduza pelo Teu Espírito, que Tua palavra, Deus, possa falar aos nossos corações, que possamos entender, Pai, a passagem que foi pregado pelo meu irmão aqui. Deus, eu peço que o Senhor também possa me orientar para o Teu Espírito. Obrigado pelo Seu amor, obrigado por Jesus, em nome dele que eu oro grato. Amém. Amém. Amém, irmãos? Assim, eu vou fazer um breve histórico, né, de tudo que até aqui vem acontecido. Como vocês sabem, o estatuto da igreja foi alterado, né, só reafirmando novamente, em dia 11 de maio de 2020, né? Esse processo aconteceu junto com os irmãos que estavam no conselho até o presente momento, né? Foi até quando ocorreu as eleições, na questão administrativa, porque também o estatuto ele traz a questão do regimento interno. Então esse momento aqui para nós é histórico na Igreja de Cristo no ABCD, né? Porque nós fazíamos o conselho eclesial através do estatuto, né? Então assim, e qual que é o ideal? É a Bíblia, né? Então o ideal é você trazer homens, vocês que estão aqui, por meio da palavra de Deus. Então esse era um dos pontos, eu acho, um dos principais pontos, porque na palavra de Deus não é simplesmente uma votação, né? É a participação da igreja e aquele que deseja. Então eu quero ler algumas passagens com vocês, para trazer na questão prática da forma como ensina na palavra de Deus. Eu sei que alguns irmãos aqui já fizeram isso, o próprio conselho, estudaram isso um bom tempo,
né, e até mesmo alguns vídeos que nós recebemos, que foram compartilhados, ele já tem essa base, né, que já foi feita pelos irmãos que estavam no conselho. Então, assim, algumas escrituras vão estar só revisando o que vocês já conhecem. E assim, irmãos, a participação é importante, né, de todos aqui. Então, assim, eu quero convidá-los aí lá e assim, só para as mulheres que estão aí nos assistindo também, aqui só estão os homens, mas as mulheres que são os cônjuges, né, que são totalmente participativas nessa escolha também, porque a igreja é o corpo de Cristo, amém? Eu quero convidá-los em primeiro Timóteo, capítulo 3. Eu vou estar lendo a partir do versículo 1. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nova função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos. Se alguém não sabe, perdão, irmãos, vamos lá. Se alguém não sabe governar bem a própria família, ele deve governar bem a sua própria família. Versículo 4: tendo os filhos sujeitos com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não caia, para que não se embebeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem lucros desonrosos. Devem apegar-se ao ministério da fé, com toda confiança e com toda consciência. Desculpa, irmãos, devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Amém? Agora você olha assim, poxa, aí você olha para um lado, aí você olha para o outro, você coça a cabeça. E aí? É um padrão alto, né? Mas eu quero, dessa passagem eu não vou pontuar toda a passagem, mas eu quero pontuar 2 pontos dessa passagem. Então assim, irmãos, não foi feita a pergunta, posso auto-sindicar? Pode, é bíblico. Aquele que deseja. Então assim, eu não quero, eu quero ler uma outra passagem da Bíblia, onde ele fala também sobre a família, né? Onde ele fala tanto da mulher, quanto do homem. Então assim, hoje, somos aqui cristãos, as nossas mulheres também são, amém? Eu quero lá em 1 Coríntios, essa escritura que eu quero ler, não é para desconstruir o que está sendo falado aqui, mas é para fortalecer, porque ele dá base exatamente da onde? Da família. 1 Coríntios, capítulo 7. Eu preferi essa passagem, irmãos. Poderíamos ler Efésios, poderíamos ler diversas passagens que falam sobre a conduta do homem e da mulher.
Só deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 7, versículo 4 e 5. Diz assim: a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois una-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Está dizendo desigualdade aqui ou não? Está dizendo desigualdade? 50%. Tanto mulher para homem, ninguém é mais que o outro. O homem não tem domínio do seu próprio corpo, nem a mulher. E quando você deve separar, tem que ser mútuo o conceito de pensamento. Não pode ser. Ele está falando aqui, não é para não cristão, para quem é cristão. Então, assim, e Paulo, quando tanto deu 1 Timóteo, deu a carta de 1 Timóteo, e quando fala essa parte de 1 Coríntios, então, assim, vê quanta importância da família. Quando ele pede para se unir de novo, é só no amor? É só no love? Não, é nas tarefas, porque todo mundo tem essa obrigação. Por que eu estou pegando exatamente no ponto da mulher e do homem? Porque eles são a coluna da família. Se a mulher e se o homem, eles estão afiados, a família vai bem. Não pode ter jogo desigual. Porque a passagem de 1 Timóteo 3, quando se refere à estrutura, como deve ser um bispo, um diácono, ele se refere à família. Exatamente por isso. Não pode ter desigualdade. Então, assim, meus irmãos, e ele fala uma coisa interessante: une-se de novo para que você não seja tentado, porque vocês não têm domínio próprio. Como ele não tem domínio próprio? Eu não vou ler com vocês, não preciso estar indo lá, mas Romanos 8 fala muito sobre a carne e o espírito. É só uma passagem rápida, fala assim: entretanto, Romanos 8:9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então, assim, aquele que entende que precisa se unir de novo, que ele entende que precisa, ele está no Espírito. Então, assim, eu estou pegando essa parte da passagem do homem e da mulher, porque você precisa olhar para mim: poxa, eu desejo fazer parte. Sabe? É especial, meu irmão, quando você deseja fazer parte. Mas você olha para mim: como que eu sou na minha casa? Como é que é a minha conduta como é que é a minha família? Como que está a minha esposa espiritualmente? Como que eu estou espiritualmente? Como é que eu conduzo a minha casa? Porque nós somos a referência dos nossos filhos, aquele que tem filho aqui. Principalmente aqueles que já têm filhos adolescentes. E o filho que ainda está em construção e formação, ele é que nem papagaio, ele repete. Eu vejo isso na pele por conta da Maria. Então, se eu não vigio, meu irmão, a casa cai. Porque a questão não é ter que mostrar para os outros, é com Deus. Qual é a minha conduta? Então, assim, eu li essa passagem porque o domínio, primeiro tem que ter o Espírito. Amém? Eu quero também ler 1 Coríntios. Assim, meu irmão, só estou passando breve, porque eu estou querendo trazer todo mundo a pensar: você mulher em casa, você homem aqui presente. Porque realmente, como o Francisco falou aqui, o primeiro aviso que nós demos foi no culto referente ao conselho interino. Por qual motivo? Nós, como a primeira parte que nós, assim, a primeira vez que nós estamos fazendo isso, não foi feito o regimento interno. Então, assim, esse é o primeiro ponto do regimento interno: escolher esses homens, ou se você deseja, para que você possa estar
amanhã, estando aqui, construir esse regimento interno, mas não estará sozinho, porque primeiro vamos usar as escrituras, mas assim, esse regimento interno, o primeiro ponto que você está trabalhando é esse agora, esse é o objetivo. Eu quero ler uma outra passagem com vocês, irmãos, lá em 1 Coríntios, capítulo 7 também, 32 e 34. Paulo diz assim: gostaria de ver-os livres de preocupação, de preocupações. Homem que não é casado, só um momento. Gostaria de ver-os livres de preocupações. Homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em como guardar e como agradar ao Senhor. Mas o homem que é casado preocupa-se com as coisas deste mundo e como agradar a sua mulher. E está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas desse mundo e como agradar o seu marido. Eu estou lendo essa passagem também, meus irmãos. Por quê? Porque realmente nós temos a nossa responsabilidade com a nossa casa. Temos que resolver isso, resolver aquilo. Temos que ver o negócio do trabalho. Às vezes o filho está doente. E quando o irmão é solteiro, ele está falando também de cristãos. A obra do Senhor. Irmãos, temos que estar aqui não somente na questão da união, mas também na questão da unidade no mesmo espírito. Porque a união é como eu faço, eu sou da igreja de PCD, mas eu tenho que fazer parte dela, ser na unidade. Então assim, essa passagem que eu estou querendo trazer para vocês é que o quanto é importante você e sua mulher estarem próximo de Deus. Então assim, talvez eu não possa estar sendo muito claro aqui, mas vocês podem tirar suas dúvidas. Eu estou lendo primeiro essas passagens porque a palavra de Deus não tem, assim, na palavra de Deus não existe um modelo certinho assim, olha, a parte de você formar tem espaço a passo, mas ela tem orientação. Essa é a orientação. Tipo, olha, você precisa formar, primeiro você vai ter uma votação, depois você vai ter não existe um modelo pronto, mas existe um ensinamento na palavra de Deus. Então essa palavra, essas passagens que eu li de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 12, não é para a gente olhar na questão humana, é de olhar com os olhos espirituais, de enxergar, porque todos nós que estamos aqui somos falhos, precisamos nos arrepender todo dia. Por isso que ele chama realmente, quando você casa e você é cristão, quando você casa já foi com um padrão muito alto. Você precisa zelar não só por você, mas também pela sua esposa e vice-versa. Então por isso que ele fala que essa é uma preocupação do mundo. Por isso que você precisa sempre estar unido com sua esposa. Se você parar, se você não unir a ela, separe somente para orar. Amém? Agora eu vou estar lendo, meus irmãos, uma passagem em Atos. Já estou finalizando, essa é a penúltima escritura, onde em Atos 6, essa escritura eu compartilhei, que eu mandei no celular de cada um. Eu fui lá na lista de transmissão e passei para cada um, para que pudéssemos ter essa participação. Foi falado, poxa, meu irmão, participe, né? É importante a sua participação. Atos 6, apenas versículo 3. Os apóstolos naquela época, eles só dão um breve resumo dessa história aqui, que uma parte que fala da questão administrativa da igreja naquela época, porque as irmãs
hebraicas, né? De forma. Só pega a passagem, estavam reclamando, né? Que uma estava recebendo menos do que as outras. E eles olharam, poxa, precisamos resolver essa situação. E eu não quero tirar esse versículo aqui de contexto, mas usar como exemplo e como ensino para que possamos ter como prática. Diz assim, irmãos, versículo 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles a essa tarefa. Qual é a parte que eu quero frisar aqui? Participação da igreja. A participação da igreja. Eu li primeiro aquela parte de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, aquele que deseja, e aqui a participação da igreja. Então assim, temos como nos orientar por meio da palavra. E assim, irmãos, tem estudos mais profundos do que estou falando aqui, mais completos. Eu estou usando alguns versículos, algumas passagens na Bíblia, onde nos dá a capacidade de fazer por meio da palavra, não por meio da forma como eu penso, mas por meio da palavra. Se formos por meio da palavra, como Jesus ensina, como a palavra de Deus nos conduz, é 100% certo, não tem como dar erro. Então assim, a participação da igreja é muito importante, se você deseja e se você escolhe. E assim, a última passagem que eu quero ler é sobre Jesus, né? Onde é o principal, porque é por meio dele que dá o ensinamento como você deve escolher. Alguns irmãos aqui já fizeram jejuns, oraram a Deus por vocês, oraram pela vida dele. O Senhor, levante homens, e ele capacita, certeza, ele capacita. E assim, irmãos, confiar em Deus. Lucas 6, só para finalizar. E assim, o Josivan, eu vou pedir a gentileza do Josivan, assim que eu ler essa passagem, eu vou pedir para o Josivan primeiro, para depois que eu ler essa passagem, distribuir. Ele tem um bloquinho de notas. Se você hoje se você tem feito nesse decorrer de todo esse tempo, hoje eu tenho orado por alguns nomes, ou você quer fazer parte desse conselho, põe o seu nome, porque qual é o nosso pensamento que nós conversamos? Olha, como já foi passado por diversas vezes, né? Para que você possa chegar na sua casa, conversar com a sua esposa, foi passar por isso, e assim, orar, né? Jejuar por isso, se não for um alimento, mas uma coisa do seu cotidiano, apresentar para Deus. Porque assim, irmãos, o trabalho é sério, não é brincadeira. Então assim, a gente está aqui para brincar de igreja. E assim, quando você se aproxima realmente, procurar para fazer, o chicote estrala. Então assim, as vidas precisam de cuidados. Os irmãos aqui que tiveram, há todo esse tempo aqui, foi desafiante. Somos falhos, mas estamos aqui para aprender, para pedir perdão, para poder crescer. Entendeu? Então assim, a sua participação é importante. Então, chega em casa e nós pensamos até o próximo domingo para que você possa, acredito eu que todos vocês têm o meu número, ou o número do Isaac, ou do Josivão, até o número do Isaac, passa lá um nome, ou se você deseja, ou se você quiser fazer isso hoje, vai ser passado depois aí, o Josivão passar a destacar as folhas. Se você quiser escrever algumas canetas, você escreve, vou pegar a cestinha de oferta, vou recolher e a gente vai orar e jejuar por esses nomes, e todos serão apresentados. Como eu li lá em Atos 6, lá diz 7 homens. De momento, nós estamos aqui com 3 homens, né, para poder dar o trabalho inicial do conselho eclesial. Mas isso não inibe a sua participação de ser um trabalhador dentro da igreja, de ser um trabalhador de Cristo. Amém? Lucas 6, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Naqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. Passou a noite orando. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles,
a quem também designou apóstolos. O que Jesus fez, meu irmão? Ele orou. Olha o ensinamento que ele dá para nós. Até isso Cristo fez. Então, esse é um ensinamento que, por meio da palavra, podemos trabalhar. E assim, como foi falado lá em 1 Timóteo, os irmãos que estão aqui serão esses, são primeiramente experimentados. Porque vai chegar uma situação, você pode falar, isso não é para mim. E dê honra e glórias a Deus, porque seja seu sim ou seu não. Então, não venha com uma emoção, mas seja consciente, consciência limpa, não com vaidade, não é com status, não é porque você vai ser, é trabalho sério. Então, calcule, porque você ore a Deus, assim como Cristo fez para escolher, chamou os discípulos, escolheu os 12 apóstolos. E aqui tem a participação da igreja e tem aquele que deseja. Então, vou pedir a gentileza do Josivan, de soltar as folhas, para aqueles que querem escrever. Fique à vontade, depois disso o Josivan vai estar orando para encerrar esse tempo. Então, assim, meus irmãos, peço perdão se eu não conseguir me expressar de uma forma mais clara, mas aquele que tiver dúvida, pode nos perguntar, acredito eu que a gente podemos responder, mas olhe para a palavra, não olhe para o Vitor César, não olhe para quem está no trabalho, não olhe para homem, olhe para Deus. É isso que eu quero, Senhor, é esse o meu desejo. Mas mesmo aquele que não é por título que você precisa estar aqui, é por Deus, amém, irmãos? É por Deus que vocês precisam estar aqui. Então eu só vou pedir para que Josivan vai encerrar a oração e depois teremos um convívio e o Isaac vai trazer alguma coisa para nós tomar aqui. Pergunta, o irmão colocar o nome de quem? De quem você quiser. Os homens da igreja de Cristo antecedente. Ou você pode se auto-indicar. A igreja, não, como eu li para vocês, irmãos, a palavra, quando eu li Atos, aquela passagem em Atos, deu um exemplo de escolha entre vocês 7 homens. Aquele é um exemplo no qual estou tirando o ensinamento da participação da igreja. De momento aqui, o trabalho inicial no momento será com 3 homens, mas não inibe de você ser um trabalhador. Não é questão de cargo, é questão de trabalho. Então, aquele que realmente teve assim, se você quiser fazer isso hoje, escrever o nome, daquele que queira, ou você quiser participar, fique à vontade. Se vocês quiserem fazer isso na próxima semana, se você quiser pegar, orar, jejuar, não faça de qualquer jeito. O trabalho é sério. Não importa se aqui tem 10, não importa se aqui tem 15, não importa se aqui tem 3. O trabalho é sério. É por conta de Cristo que estamos aqui. Então não faça de qualquer jeito. Consciência limpa, sério. Amém, irmãos? Mas aqui, Vitão, é para levar esse papel para cá? Esse papel para quem esse papel de momento é quem quiser escrever aqui e entregar. Eu já quero entregar os nomes, tá bom? Aqueles que não quiserem dar o nome agora, nós estendemos um prazo até domingo que vem para que você possa participar. E aqueles que até domingo que vem será passado para toda a igreja os nomes que foram apresentados. Amém? Ô Francisco.